A maneira habitual de pensar e formar imagens mentais modela, configura e cria o seu destino. Assim como o homem pensa em sua mente subconsciente, assim ele é. Essa é uma frase que está no livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Então, como a gente tem falado aqui muitas vezes, sobre esse programa automático que roda na sua mente subconsciente, transformando a sua vida em modos repetitivos de ser. Sempre o mesmo programa, sempre a mesma escolha, sempre a mesma coisa, sempre o mesmo resultado, sempre a mesma realidade. Eu sou Dani Toniolo e estou aqui mais uma vez para conversar com você sobre meditação, o poder do subconsciente, da mente e de todas essas coisas que compõem esse assunto. Então hoje falamos um pouquinho sobre essa frase. O que habitualmente você pensa e cria na sua mente. Não só isso, hoje já sabemos que os sentimentos também têm muita relação com a sua realidade. O que você sente também é muito importante. O que você sente, o que você pensa, como você age. Essa tríade do pensar, do sentir e do agir é o que de fato compõe a sua realidade. O mundo é mental, é projeção da sua própria mente. Do que você pensa, do que você sente, você acaba agindo muitas vezes de acordo com isso. E muitas vezes da mesma forma. Da mesma forma que você pensa, a mesma forma você sente, a mesma forma que você age. À medida que você consegue modificar os seus pensamentos, você também modifica as suas emoções. Se você consegue gerenciar bem as suas emoções e transformar as emoções, você também pode transformar os seus pensamentos. E aí você muda as suas ações e aí você muda a sua vida. Então, para fazer mudanças na nossa vida, temos que entender qual é a forma que nós pensamos, quais são as nossas verdades absolutas, quais são as crenças que temos, porque são a partir das crenças da nossa forma de pensar e de sentir que nós criamos a nossa realidade e vivemos assim, dessa forma, em relação ao mundo. Então, quais são as coisas que você pensa? Como você se sente? De modo geral, a gente está sempre correndo e nunca dá tempo da gente parar para pensar sobre isso muitas vezes. E quando você resolve parar para pensar, fazer uma meditação e observar um pouco seus pensamentos, são milhares de pensamentos e você fica horrorizada com aquilo e acha que meditação não é uma prática para você. E isso não é verdade. Justamente por isso, seria mais do que interessante que você praticasse a meditação, para que você pudesse observar essa quantidade enorme de pensamentos que tem aí e poder escolher, selecionar os que você quer de fato que se mantenham e os que você sabe que você pode e deve mandar embora, cancelar, jogar fora, fazer qualquer coisa, menos alimentá-los. Porque o que a gente alimenta, cresce. O que você dá a sua atenção, expande. Então, que você faça isso com os seus bons pensamentos, com seus pensamentos que são de verdade produtivos, que te ajudam a avançar na vida. Né? Mas para que você possa fazer essa seleção, você precisa conhecê-los. Meditar é uma dessas formas que você tem
de observar e conhecer os seus pensamentos, a sua crença e até acessar coisas do seu inconsciente. Porque esses programas automáticos que rodam, a maioria das vezes eles não estão conscientes. À medida que a gente medita, a gente consegue trazer do inconsciente para o consciente muita coisa. E a gente começa de verdade a se perceber e a entender como a gente funciona, a observar coisas que a gente julga e que a gente critica no outro, são coisas que a gente tem dentro da gente também e que muitas vezes a gente também age dessa mesma forma. E aí você tem a condição de se olhar e parar de agir dessa forma. E aí você não vai ver mais isso refletido na sua vida. Porque a vida, ela é um espelho. Se acontecem situações que são desagradáveis, entenda e observe essa situação. Aprenda com ela, para que você não precise repetir outra vez e outra vez e outra vez a mesma situação. Ela vem para te mostrar alguma coisa. Algo é necessário aprender. Ou algo é necessário mudar. Para que você não precise mais vivenciar isso. Mas para que você antecipe muitas coisas e nem precise de situações para te mostrar, que você mesma se abra para se olhar tudo que tem dentro de você, tanto a sua parte de luz, encontrar a sua parte de luz, como encontrar as suas sombras e poder transmutá-las em luz. Nós somos feitos de luz e sombra. Ou minimamente integrar, sabendo que você tem essas partes de escuridão que o mundo muitas vezes traz em outras situações para que você olhe para si mesmo. Os outros, as situações que acontecem na sua vida são apenas espelhos, reflexos do que está dentro de você, do que precisa ser mudado, do que precisa ser melhorado. E meditar pode trazer isso à tona, sem que você precisa viver certas situações para aprender certas coisas. Observar a si mesmo te traz essa riqueza. E assim como também observar a luz que está dentro de você, que muitas vezes você ainda não enxerga fora, porque ela não tem espaço para que possa brilhar. Às vezes você está tão na correria, está tão no controle, está tão preocupado em planejar, em organizar, em controlar tudo o que acontece para as coisas não acontecerem fora, né, do seu controle, do que você acha que é o bom, e isso é uma ilusão. Porque a vida vai acontecer do jeito que ela tem que acontecer. As situações que você precisa passar para aprender certas coisas, você vai passar. O que você pode fazer é estar mais atento a si mesmo, às situações da vida, e a ler as situações de forma diferente. Não ficar numa situação com um olhar de vítima, do porquê que aconteceu isso comigo, coitadinho de mim que estou vivendo isso e sofrendo neste momento por essa situação. Mas opa, peraí, deixa eu olhar isso aqui com mais curiosidade. O que isso aqui está querendo me dizer? Por que será que isso aconteceu comigo? O que isso está me mostrando sobre mim? Sobre as relações com as outras pessoas, sobre como eu tenho me comportado, sobre por que eu provoquei essa situação na minha vida. Tudo parte a partir de mim mesmo, de como eu reajo a cada situação da vida, ou de como eu paro, observo, reflito antes de ter algum tipo de reação. Eu escolho como eu quero lidar com cada situação da vida. Mas para isso eu preciso estar presente. E lembra que a meditação é um treino para o seu estado de presença. Quanto mais eu medito, mais eu consigo estar presente na vida
observando as situações e fazendo as mudanças que são necessárias para mim. E aí sim, eu tenho esse poder de não controlar o meu destino, mas de fazer boas escolhas para caminhar para um destino que eu escolho, que eu quero, que vai me fazer bem, que vai me ajudar a evoluir na vida. Mas eu só tenho livre-arbítrio quando eu estou presente. Então, investir na meditação é investir no seu futuro, no seu destino. É poder fazer boas escolhas. É usufruir de verdade do seu livre-arbítrio. Então vai lá, continue seu processo, medite e vai experimentando esses benefícios cada vez mais. Namastê.